Nesse vídeo vamos ver a origem, inserção, principal ação e inervação dos músculos posteriores do antebraço, perdão. Então, os músculos posteriores, a maior parte, tem origem no epicôndilo lateral. Eles costumam ser músculos extensores e supinadores. Essa musculatura posterior é uma musculatura que eu posso pensar a priori promover a extensão e a supinação. Quais são esses músculos? Então nós temos o músculo braquiorradial e ele já quebra essa regra geral. O músculo braquiorradial, ele é um músculo que está localizado na parte posterior do antebraço, mas tomem bastante cuidado. Apesar dele estar localizado na parte posterior do antebraço, ele cruza a articulação do cotovelo anteriormente. Então esse músculo braquiorradial, ele é um músculo que realiza a flexão do antebraço. Ele é um flexor do antebraço, inervado pelo nervo radial, que é o nervo dos extensores. Então vai aparecer muito o nervo radial aqui, com exceção do braquiorradial. Vamos sublinhar, esse braquiorradial é muito importante vocês terem essa noção. Ele é um músculo da região posterior, mas ele realiza flexão. Aí os outros músculos, os músculos extensores radiais, longo e curto do carpo, os músculos extensores dos dedos. Eu pus no plural porque tem o músculo extensor do indicador e o músculo extensor do dedo mínimo separado, que nós não vamos fazer essa distinção. O músculo extensor unar do carpo, nessa camada mais superficial. Depois nós veremos o músculo supinador e a musculatura para o polegar, os músculos extrínsecos do polegar, o músculo extensor longo do polegar, o músculo extensor curto do polegar e o músculo abdutor longo do polegar. O tendão desses três músculos, eles delimitam a tabaqueira anatômica. O interessante é que boa parte da função desses músculos está no próprio nome. Vamos dar uma olhadinha no Atlas 3D do Complete Anatomy. Aqui nós temos uma vista anterior do antebraço, vou girar. E aqui na porção lateral nós conseguimos já observar o braquiorradial, vou dar uma aproximada. O braquiorradial, girando. O braquiorradial ele separa o compartimento posterior do anterior e aqui nós temos quase que toda a musculatura posterior. Seguindo o braquiorradial, se localizar o braquiorradial, posso vir na sequência: extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, temos um extensor do indicador e do dedo mínimo, extensor unar do carpo, nessa sequência. Vamos remover aqui o braquiorradial, remover o extensor radial longo do carpo, remover o extensor radial curto do carpo, e aqui a gente já consegue perceber que existe um músculo que sai do epicôndilo lateral e está enrolado aqui no rádio, e esse músculo profundo é o músculo supinador. O nervo radial, ramos do nervo radial passam pelo supinador. Na porção mais distal, então aqui eu vou remover o extensor dos dedos, tirei o extensor dos dedos, e aqui nós podemos perceber que temos
um extensor para o dedo mínimo, mais profundo, e aqui um extensor para o indicador. Agora o que me importa são esses 3 músculos, vou ampliar um pouquinho, o extensor longo do polegar, o extensor curto do polegar e o abdutor longo do polegar, e essa região é a região da tabaqueira anatômica. Vamos dar uma olhadinha na origem, inserção, principal ação e inervação dessa musculatura. Para isso, a bibliografia como referência é o livro do D'Angelo e Fatini, Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. Músculo braquiorradial. Bom, a origem do músculo braquiorradial é na crista supraepicondilar lateral. Então aqui está o epicôndilo, crista supraepicondilar lateral do húmero, e a inserção é próximo do processo coracoide. Esse músculo ele tem a ação de flexionar o cotovelo, principalmente quando a posição do antebraço está neutra, quando ela não está nem pronada nem supinada. E o nervo responsável é o nervo radial. Músculo extensor radial longo do carpo. Também tem origem na crista supraepicondilar lateral, só que a inserção dele agora é na base do segundo metacarpo. Então ele atravessou a articulação do punho. Esse músculo ele tem como principal função a extensão do punho, mas ele também promove o desvio desse punho em direção ao rádio, desvio radial, também chamado de abdução do punho, suprido pelo nervo radial. Músculo extensor radial curto do carpo, origem no epicôndilo lateral, epicôndilo lateral do húmero, e a inserção dele é na base do terceiro metacarpo, também cruza a articulação do punho, articulação radiocarpal. É um músculo que vai originar, né, a mesma ação, vai ter a mesma ação, vai ter a extensão dessa articulação do punho, a extensão da articulação radiocarpal, e o desvio radial, também conhecido como abdução, sendo suprido pelo nervo radial. Músculo extensor dos dedos, origem do epicôndilo lateral. Então o epicôndilo lateral é um ponto comum de origem, né? O centro comum de origem desses extensores, e a inserção é na base da falange distal do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto dedos. O polegar tem a sua musculatura própria. E esse músculo ele vai fazer a extensão da articulação radiocarpal do punho e a extensão dos dedos. O nervo que supre é o nervo radial. Músculo extensor ulnar do carpo. O músculo extensor ulnar do carpo, origem no epicôndilo lateral do húmero, e ele vai pegar a face posterior da ulna também. Ele tem uma origem um pouquinho mais comprida, pega o epicôndilo lateral lá no tendão comum dos extensores e a face posterior da diáfise da ulna. A inserção desse músculo é na base do quinto metacarpo. Cruza a articulação do punho, faz a extensão do punho e o desvio em direção à ulna da mão, que é o desvio ulnar ou chamada adução do punho. Esse músculo é suprido pelo nervo radial. Cuidado aqui, apesar dele ser um extensor ulnar, por ser um músculo da região posterior, ele é inervado pelo nervo radial. O músculo supinador, ele tem origem no epicôndilo lateral, não é muita novidade, face posterior da ulna, e ele se desloca para a diáfise do rádio, proximalmente, para o corpo do rádio, na sua porção mais lateral. E a ação dele é promover o movimento de supinação do antebraço, sendo inervado pelo nervo radial. Músculo extensor longo do polegar. Vamos dar uma olhadinha nesses músculos menores. O extensor longo do polegar, ele tem origem na face posterior da ulna, na região mais distal. A inserção
Como ele é longo, ele vai lá na falange distal e a ação dele é a extensão do polegar. Ele é inervado pelo nervo, aqui está femoral, desculpem, pelo nervo radial, nada a ver, né? O femoral está muito longe daqui. Bom, nervo radial. Músculo extensor curto do polegar. O músculo extensor curto do polegar ele tem origem na face posterior do rádio, na região mais distal, e como ele é curto, a inserção dele é na falange proximal. Ele vai promover o movimento de extensão do polegar, sendo suprido pelo nervo radial. E o músculo abdutor longo do polegar, um músculo que vai ter uma origem mais proximal, ele vai pegar ulna e rádio. Olha que interessante. O extensor longo pegou a ulna, o extensor curto pegou o rádio. O abdutor longo pega a ulna e o rádio, só que agora proximalmente. E a inserção dele é na base do primeiro metacarpo, com a ação de abdução do polegar, e aqui também é o nervo radial. Bom, essas são as origens, as inserções, principal ação e inervação da musculatura posterior do antebraço.